Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, libertar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar, nessa casa, nesse escritório, nesse local. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Olá, meu nome é Farla, eu sou cantora, pregadora, sou autora do livro Cura-me, e o livro é Tempo de Ser Curado, Restaurado e Liberto. E vim aqui partilhar algo com você, que é uma graça muito grande de Deus. Olha, ao final dessa partilha, a sua vida não será mais a mesma. Porque Deus vai nos falar muito, muito. Nós vamos aprender, nós vamos absorver. E conforme eu vou falando, muito mais do que uma palavra que eu vou te falar, Deus vai colocar no seu coração e responder todas as respostas e perguntas que você estava procurando responder no seu coração. Então fica aí, não sai não, porque Deus quer te falar no tema de hoje, que faz parte da série Virtudes. E o tema que Deus vem colocar no nosso coração, muito mais do que essa palavra, é o que Ele vai realizar mexendo em toda a estrutura da nossa vida com essa palavra, que é paciência. Ai, meu Deus, paciência. Paciência. O tema dessa pregação é paciência, a raiva que nos afasta do coração de Deus. Aliás, gente, nem só a raiva. Quando me falta paciência, eu perco a oportunidade de descobrir tantas coisas, de viver tantas coisas. Percebe que quando uma pessoa, por exemplo, você conhece alguém que sempre interrompe outra pessoa, né? Nossa, a pessoa ela não tem paciência para esperar a pessoa chegar até o final. E por isso, muitas vezes, ela não aprende. Ela aprende menos do que ela deveria aprender. A paciência, ela nos amadurece. A paciência, ela nos faz crescer. Nossa, 4 anos dentro de uma faculdade, 5 anos dentro de uma faculdade, você entra de um jeito, você sai completamente diferente. É uma paciência ficar lá esse tempo todo. Mas você entra de um jeito e sai de outro jeito. Entra com um conhecimento e sai com outro conhecimento. Paciência para ler um livro completo. Como Deus nos fala através dos livros. A paciência para ler um livro completo nos torna pessoas melhores, mais conhecedoras, mais conquistadoras, porque com conhecimento você vai chegando a tantas coisas. E a palavra paciência, olha que lindo, ela vem do grego, né? Ela quer dizer hiponoe. A parte hipo quer dizer o quê? Hipo, né? Igual hipoglicemia, hipoglicemia. Baixo, né? Fica embaixo. E noé? Nomé. Hiponomé. E nomé? Manter. Então é manter baixo. Manter, fica aqui. Manter, fica assim. Manter a paciência é segurar aonde está o sentimento. Aonde está? Não me dar a raiva quando eu não for aguentando mais, não ficar nervoso com algo. Paciência. Traduzindo para os jovens é dizer,
Mantém a bola baixa, baixa a bola. Hiponomé. Paciência. Não é fácil viver a paciência, mas é possível. A falta de paciência me afasta dos planos de Deus. E quando eu fui rezando para essa pregação mesmo, me lembrei muito de Santa Teresa d'Ávila, né? Do Castelo Interior, aquele livro do Castelo Interior. E lendo aquele livro, estudando aquele livro, quando eu estava lendo e quando eu estava estudando, me lembro que no Castelo Interior tem várias moradas. E Santa Teresa d'Ávila, ela fala assim, a primeira morada, quando você consegue estar mesmo ali na primeira morada, você está renunciando aos pecados mortais, você está passando para uma etapa. Não, eu não quero viver isso mais na minha vida. E lá nesse livro, ela vai falando que quando chega nesse segundo momento, na segunda morada, você está abraçando mesmo aquele viver a vida de oração. Olha, agora eu tenho um método, eu quero viver a vida de oração, eu quero rezar, eu quero ser constante, eu quero todos os dias estudar a palavra, eu quero ter um compromisso com Deus todos os dias. Aí você está ali na segunda morada. E quando você chega na terceira, tem a quarta morada, muitas pessoas que se entregam a Deus profundamente, chegam até a terceira morada e ali empacam, não conseguem passar para a próxima morada. E uma coisa muito engraçada nisso, você não vai acreditar por quê. É pela paciência. Porque você já está muito pronto, aspas, muito pronto ali. Você já reza, você já renunciou um monte de pecados, você já está passando para outro momento da sua vida, você, nossa, está muito bom, eu estou conseguindo agora jejuar, eu consigo fazer várias penitências, eu escolho muitas penitências, e essas penitências, elas vão mexendo com a minha vida, com o meu coração, eu vou deixando tudo isso por Deus. E aí eu consigo fazer muitas coisas por Deus. Só que penitências essas que eu escolhi para eu viver todos os dias, ou na sexta-feira deixar de comer alguma coisa, ou na sexta-feira conseguir fazer o meu jejum a sexta inteira. Só que eu escolhi, e isso é uma penitência para mim. E, na verdade, eu não estou dizendo que é pouco, não é isso não. Você sabe o que te faz viver um sofrimento para Deus, e por isso você escolhe muito bem. Olha, eu vou deixar isso porque isso é um sofrimento que eu quero dar para Deus. Só que é uma escolha minha. Quando essa escolha vem do que eu estou vivendo, da realidade que eu estou vivendo, que é o que Deus me dá a graça de viver, se torna paciência. E muitas vezes eu não quero viver. Um exemplo, um filho drogado. Um exemplo, um esposo que está passando por uma situação muito difícil e você não consegue lidar. Ou uma esposa que faz você perder a paciência quando você vai sair de casa. A gente já está na hora de sair para o almoço e ela não está pronta e ela está demorando. E aí você vai vivendo aquela falta de paciência, você vai vivendo... Não acontece com nenhum homem isso, né? Porque as mulheres não demoram para arrumar de jeito nenhum. Mas, então... Você vai vivendo aquela falta de paciência. Nesse momento, gente, e não tem como chegar à paciência sem exercitar essa paciência. Nesse momento, por exemplo, dentro deste exemplo do esposo que fica esperando, nossa, a gente vai chegar atrasado nesse almoço, e ela está lá maquiando ainda. Ela, fulana, vamos, a gente vai chegar atrasado. E aí você vai ficando... Você já perdeu a graça do almoço. Você já sai nervoso, já dirige nervoso, já xinga alguém no trânsito, já vai vivendo. Você vai perdendo. É por isso que a gente fala que a paciência ela te priva da graça. Porque por causa de uma coisa pequena, claro que atrasar é muito ruim, né? Você atrasa para um teatro, dependendo, você já não entra mais. Né? É uma falta de respeito também. É ruim o atraso, porém, por causa de uma coisa que nem é tão grande... Você vai perdendo a graça da convivência com sua esposa, a graça de chegar num lugar e estar bem, a graça de estar com ela, lá feliz nesse almoço. Claro, você pode acalmar e hiponomé, manter o sentimento aqui, olha,
e falar: olha, meu bem, você demorou um pouquinho mais hoje, né? Será que a gente consegue andar um pouco mais depressa da próxima vez? Aí chega lá no lugar, nossa, a gente vai ter que esperar uma hora na fila. Gente, nem precisa falar nada, porque a bendita nessa hora vai lembrar do blush. Aquele tempo que eu fiquei lá, não precisa ficar falando na cabeça. Mantém. Porque quando você sai dessa estrutura do sentimento, você já está perdendo a graça de Deus. Você já não vai ter mais um almoço cheio de sorriso. Não vai ser uma alegria, digamos que seja um sábado, aquele sábado vai ser o dia inteiro, porque você se apegou numa coisa e não conseguiu se manter calmo, não conseguiu se manter paciente. E voltando ainda a Santa Teresa d'Ávila, que é minha amiga, eu rezo muito com Santa Teresa d'Ávila, eu fiquei pensando assim, nossa, mas Santa Teresa ela é muito impetuosa, por isso que eu gosto muito dela. Ela trabalhou muito, ela fundou muitos conventos, nossa, reformou o Carmelo. Foi uma coisa louca o que ela fez. Ela é uma pessoa que sempre pegou e fez. Eu falei, mas como que Santa Teresa d'Ávila pôde ter escrito esse texto que eu vou cantar para você agora? Como que Santa Teresa d'Ávila pode ter escrito isso? Não é possível. Nada perturbe o teu coração, nada te espante, não, pois tudo passará, só Deus não mudará. Só Ele ficará, Ele nos bastará. O que ela fala? Nada perturbe o teu coração, nada te espante, não, pois tudo passará. Tudo passará. E eu fiquei pensando no que Santa Teresa d'Ávila estava vendo isso para escrever isso, porque se ela era tão impetuosa, se ela queria fazer por Deus, porque o desejo dela fazer por Deus, por amor a Deus, era muito grande, e ela queria fazer, e ela pegava as... Gente, uma pessoa assim deve ter menos paciência que as outras. E ela vai e escreve: nada perturbe o teu coração, nada te espante, pois tudo passa, só Deus é e Deus basta. Eu entendi que Santa Teresa d'Ávila, quando ela estava falando isso, ela estava querendo dizer o seguinte: ela entendeu a nossa origem. Veja bem, nós saímos do coração de Deus, nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, nós saímos de lá e é para lá que nós vamos voltar. Santa Teresa d'Ávila, ela entendeu que é como entrar dentro de um trem, todos nós entrarmos dentro de um trem. Olha, é de onde nós viemos e é para onde nós vamos. E tudo que nós estamos vivendo aqui, isso aqui vai passar. Isso vai passar. Eu não posso perder tempo com pequenas coisas. Brigando com meu vizinho, brigando no trânsito. Eu não posso perder tempo com picuinha. Santa Teresa d'Ávila entendeu isso. É de onde eu vim, do coração de Deus. E como eu tenho esse tempo todo, que é um processo de salvação, porque eu saí do coração de Deus, eu nasci em imagem e semelhança. E para que eu volte para Deus, para o braço de Deus, é necessário que eu esteja em imagem e semelhança, eu preciso passar por diversos processos. É um processo de salvação. A nossa história, se você é médico, se você é advogado, se você é motorista, se você é faxineira, isso tudo vai ficar. Pois tudo passará, só Deus não mudará. Ela entendeu que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Todos os bens, tudo aquilo que você vai passar. E eu preciso viver bem todo o meu processo de salvação para que eu chegue até o meu objetivo, que é Deus, com a minha imagem restaurada à imagem de Deus. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, embora impetuosa, uma mulher corajosa,
Embora não, porque é maravilhoso. Isso para mim é maravilhoso. E foi o que realmente me atraiu em Santa Teresa d'Ávila. Mas ela entendeu isso, que eu vim do coração de Deus e eu quero voltar para lá com a imagem e semelhança restaurada. Eu tenho que entender que todo esse caminho, esse entrar num trem com esse tanto de gente, é um processo de salvação. E eu não posso me demorar em pequenas coisas, em picuinhas. Eu não posso ficar preso a pequenas coisas. Nossa, mas você está falando isso é porque você não sabe o que eu vivo lá na minha paróquia. Você não sabe o que eu vivo na minha paróquia. Você está falando isso porque você não conhece meu vizinho. Paciência. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ser paciente não é ser sonso, não. Inclusive a palavra de Deus fala bem isso. Lá em Mateus 10, fala assim. Deixa eu abrir Mateus 10. Lá em Mateus 10, fala assim. 10, 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Em outra tradução fala, sede astuto como a serpente, mas simples como a pomba. Quando você se entrega e quer viver a paciência, você não está sendo bobo, não vai ser sonso, não. Você apenas vai dizer que confia na bondade e na misericórdia de Deus e que tudo está nas mãos de Deus. Quando você fala assim, vou ficar em paz porque tudo está nas mãos de Deus. Não quer dizer que eu estou cruzando os meus braços, não quer dizer que eu vou deixar algumas coisas acontecerem. Por exemplo, a namorada e o namorado. A namorada, ela namora com um rapaz que diversas vezes a agride verbalmente e fisicamente. Não, mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter muita paciência. É sonso. Aí é sonso, gente, é diferente. É sonso. Porque o fato de eu ser paciente não quer dizer que eu não tenho que pontuar algumas coisas. Eu não posso deixar o meu sentimento passar do estado de entender e compreender para o estado de raiva. Eu te entendo, eu compreendo, mas não quer dizer que eu aceito. Olha, entendo, me coloco no seu lugar, mas eu não aceito essa situação. E se você passa por cima de uma situação que você não pontua, confundindo, achando que isso é paciência, você vai ver o casamento que vai ter. Aliás, né? Eu preciso ter paciência com as pessoas, mas eu preciso também pontuar. O que eu não posso fazer é sair exatamente desse sentimento da paciência. Engraçado, né? Que a gente cobra muito do outro as coisas. O outro tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito, você não é perfeito. Mas você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, mas você tem que ser perfeito. Eu convivi com uma moça e ela era muito impaciente. Meu Deus do céu, mas muito impaciente. Tudo para ela tinha que ser perfeito, uma cobrança. E um dia eu falei para ela assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente quando a gente cobra muito do outro, e a gente não tem paciência com o outro, normalmente a gente tem menos paciência com a gente. Aonde na sua história que não tiveram paciência com você e que por isso nem você tem paciência com você? E ela parou, pensou, ela falou assim, minha mãe nunca teve paciência comigo, eu sempre tive que ser perfeita nos meus estudos. Eu sempre tive que ser impecável em tudo que eu fizesse. Gente, não esquece isso que eu falei agora mesmo. Por causa de uma coisa.
perder toda a graça que está à sua volta. Ela não conseguia viver toda a graça que ela tinha. Pela impaciência que um dia ela viveu, que ela continuava vivendo, cobrando, não tendo paciência consigo mesma e cobrando do outro. Uma senhora perdeu o marido, e ela conversando comigo, muito triste, né? Porque é um sofrimento muito grande isso. Ela falou assim: minha filha, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. Isso ficou marcado no meu coração. Eu perdi muito tempo, porque eu brigava por muito pouco. E agora, quando eu estava começando a entender algumas coisas, ele se foi. Não perca tempo com pequenas coisas. Tudo passa. Só Deus é. Lembra do caminho? De onde eu vim? Nasci do coração de Deus e para onde eu vou. Não perca tempo. Nada perturbe o seu coração. Nada te espante, pois tudo passa. Só Deus é. Só Ele vai permanecer. E Deus basta. E às vezes nessa cobrança, né? Às vezes eu quero tanto agradar a Deus, eu quero tanto ser perfeita em tudo que eu faço na igreja, na liturgia, que na hora de corrigir, na hora de falar, eu não consigo ter amor. Eu não consigo ter paciência com as pessoas que ainda estão em outro processo de salvação. Eu estou em um, outra pessoa está em outro, cada um está em um processo de salvação diferente. E nesse momento que eu começo a não ter paciência, eu começo a não viver mais o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Olha que engraçado, e é o primeiro mandamento, ele não é o segundo, ele não é o terceiro, ele não é o quarto, ele não é o último. Ele é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero tanto o meu bem, quero tanto estar bem, quero que as pessoas tenham paciência em me dizer as coisas, mas quando é com o outro eu não tenho essa paciência. Nós precisamos nos espelhar em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus teve tanta paciência, meu Deus, com Pedro. Vocês lembram quando Pedro chegaram perguntando: onde está Jesus? Onde está Jesus? E ele querendo defender, já pegou a espada na orelha do soldado. E aí Jesus: Pedro, alô? Pegou lá a orelha do soldado, colou de volta. Gente, Pedro não tem condição. Pedro negou Jesus 3 vezes. Haja paciência. Aprendeu tanta coisa e teve coragem de negar Jesus 3 vezes. Não que a gente não faça isso diversas vezes no nosso dia, né? Quando a gente nega Jesus nas nossas atitudes. E aí, Jesus teve paciência. Tanta paciência, tanta paciência, tanta paciência, que aquele homem que decepou a orelha do soldado, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, se tornou o primeiro papa da igreja. E se Jesus não tivesse tido paciência com Pedro, no processo do Pedro, no amadurecimento do Pedro, na entrega do Pedro, o que seria Pedro? Eu preciso ter empatia com a situação do outro. E esse é um dos caminhos para buscar paciência. Por que ele está pensando desse jeito? O que ele achou? Olha só. Inclusive, quando a gente vai conversar com as pessoas, ao invés da gente falar assim: você fez isso! Apontando: você fez isso! É muito ruim. Você fez isso! Você fez isso! A empatia, ela nos faz pensar e olhar e falar assim: olha, quando aconteceu tal coisa, eu me senti assim. Você coloca o seu sentimento para a pessoa: eu me senti assim. Eu acho que eu não entendi certo. O que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Entende? Que é preciso, antes de agredir, antes de partir para a luta, você ter empatia, que é buscar entender o que o outro pensou, porque a gente pensa diferente. A gente não pensa igual. A gente está em processo diferente.
Lembro que um amigo de comunidade uma vez chegou e criticou um outro e falou assim, não, porque ele está fazendo isso, isso, ele está fazendo não sei o que lá. Eu fui ouvido aquilo, mas eu já conhecia a realidade do outro. E sabia que ele estava num processo de salvação diferente. Aí eu falei para ele assim, entendo, você conhece a realidade dele? Não. Então, eu não posso te contar, mas ele tem uma vivência, umas situações que ele está vivendo, que ele está fazendo isso. Então, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para me ajudar a guardar fulano de tal. Na situação dele. Aí ele falou assim, então tem alguma coisa? Eu falei, tem alguma coisa. Ninguém gosta de fofoca, né? Impressionante a coisa. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Então eu vi que ele passou a ter paciência com o outro, querendo saber o que era, mas passou a ter paciência, empatia com a situação do outro, mesmo sem saber o que ele estava vivendo. E quando eu falo para você assim, eu preciso seguir o caminho do meu mestre, Jesus Cristo, é porque diante de todas as contrariedades que eu e você causamos ao coração do Senhor, Ele tem paciência conosco. Veja bem, eu faço várias coisas que desagradam o coração de Deus. Eu não queria fazer isso. Você faz, às vezes, nossa, Deus não vai gostar disso. Mesmo assim, um dia Ele foi para uma cruz e derramou gotas de sangue para me purificar e te purificar de todos esses pecados que desagradaram o coração dele. Todos esses pecados que desagradaram o coração dele. Que lindo, né? Ele com essas gotas de sangue que eu causei com o meu mal, porque eu o levei até uma cruz por causa do meu pecado, com essa mesma gota de sangue que caiu sobre mim e sobre toda a humanidade, sobre você que está vendo agora essa pregação, Ele me purificou e me justificou para que, nesse processo de salvação, onde eu vou sendo restaurado todos os dias, eu consiga voltar a ser imagem e semelhança de Deus, justificada pelo sangue dele. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Assim como Deus é misericordioso comigo, eu preciso, banhado na misericórdia de Jesus, ter misericórdia com os outros. Você pode estar se perguntando, olha, eu não consigo, meu temperamento é muito difícil. Você pode estar perguntando, mas eu sou muito bravo, eu sou muito brava. Você pode estar se perguntando assim, o que eu vou fazer? Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar também não. Você também não consegue mesmo não, viu? Mas Deus consegue. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Inclusive, no Catecismo da Igreja Católica fala uma coisa muito interessante, que é a virtude. Para eu buscar a virtude, eu preciso da minha inteligência e da minha vontade. Da minha inteligência e da minha vontade, apoiado na fé e na razão. E nós entendemos também a vida inteira juntos na igreja, experimentando o amor de Deus, a graça de Deus, que talvez humanamente, realmente, só humanamente, eu vou ter o meu limite. Não consigo mesmo não. Mas para Deus tudo é possível. E é o momento onde Deus vem com a sua misericórdia, me dando a graça de conseguir aquilo que eu desejei e lutei, mas que humanamente eu não consegui. Vem por graça de Deus. E para terminar, queria lembrar uma frase que os santos falavam. Eles falavam assim, olha, o martírio ele pode vir por 2 tipos de morte. A morte por espada, pela espada, ou a morte pela paciência. Olha, pela espada eu acho melhor não morrer agora não, né? Eu vou trabalhar um pouco mais na paciência. E quero convidar você nesse momento a, junto comigo, pedir essa graça para Deus. Dá-me a graça, Senhor, da paciência. Eu vou dar os passos para essa paciência. E peço ao Senhor que venha com o seu Espírito Santo, que venha com a sua mão, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado em mim.
Tira as feridas do meu coração, Senhor, que me levou a ferir, que me levou a querer magoar. Tira, Senhor, tudo aquilo que me afasta da sua graça. Me afasta de viver a paciência. Coloca a mão no seu coração e vai pedindo a Deus a graça da paciência. Eu peço ao Senhor, neste momento, por você. Reina aqui, Senhor, neste coração. Reina aqui, Senhor, nesta casa. Reina aqui, Senhor, neste escritório. Reina aqui, Senhor, nessa realidade. Reina aqui, Senhor. Vem libertar. Vem, Senhor. Vem libertar. Reina aqui, neste lugar. Vem, Senhor, libertar. Reina aqui, neste lugar. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar, no meu coração, no meu pensamento. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Dá-nos a graça, Senhor. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar e cura as feridas e sara a dor. Transforma minha história, Senhor, e cura as feridas e sara a dor. Liberta minha história, Senhor. E nosso deverzinho de casa, todos os dias, quando a gente for rezar, pedir a graça da paciência para Deus. Na hora de comungar, comunga, dá-me a graça da paciência, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse lugar, vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse lugar. Vem, Senhor, me tocar. Reina aqui, nesse